Oi, turma, tudo bom? Ah, vamos para as aulas complementares, né? A gente já está entrando para a segunda e terceira aula complementar. Essa aula é para a turma de OSM2 da Faculdade do Cabo Sul Agostinho 2024.1, turma extra, que a gente vem dando essa disciplina. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre fluxograma, então a gente falou sobre sistemas. Hoje ao vivo a gente vai ter a aula remota de desculpem, aula remoto de sistemas gerenciais, né, de um modo geral, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um fluxograma. Por que isso? Porque facilita quando a gente estiver falando das atividades e aí, paralelamente, para falar dos sistemas gerenciais, vamos entender um pouquinho o que é um fluxograma. A gente viu uma empresa como sistema, vimos o que é um sistema, vamos ver o que é o sistema gerencial, já começamos a falar na aula passada, e hoje a gente atrela aí esse conteúdo de fluxograma. Né? Então, o que é um fluxograma? É uma apresentação gráfica dos passos seguidos em um processo e tem por objetivo mostrar uma sequência ajudando a perceber a sua lógica. Quando a gente for falar um pouquinho de construção de sistema, quando eu falar de algoritmo, etc e tal, a gente vai usar o fluxograma para organizar nossas ideias. Tá? Então, por isso a gente está entrando aí para falar logo nessa aula extra de fluxograma. Então, é uma apresentação gráfica dos passos seguidos em um processo. E tem por objetivo, só para lembrar, eu sublinho o processo aí, porque é uma tentativa de lembrar aos meus alunos a diferença de processo e projeto. Lembrem-se que processo, eles nunca acabam, eles sempre estão em atividades, processos, e os projetos eles têm começo, meio e fim e eles acabam. Então, o projeto construiu uma ponte. Acabei a ponte, esse projeto finalizou. O processo de melhorar a qualidade de um produto, ele tecnicamente nunca acaba, a gente sempre está procurando melhorar esse produto, tá? O fluxograma, de maneira geral, procura apresentar o passo a passo, ação por ação. Então, a gente vai ver quando a gente estiver falando sobre programação de programa, ficou feio, mas a programação que a gente estiver programando, quando a gente estiver, na verdade, pensando um programa, a gente vai usar o fluxograma para dizer o seguinte: se eu fizer essa ação, eu faço isso. Se eu fizer essa ação, eu faço aquilo. E se não ocorrer determinada ação, acontece isso. Então, de um modo geral, o fluxograma vai nos orientar nesse passo a passo. Então, como facilita a visualização, faz com que a gente também tenha essa atenção maior na melhoria do processo, certo? Então, outra definição é que o fluxograma utiliza símbolos reconhecidos facilmente para representar cada etapa do processo. Então, cada etapa que a gente tem do processo do fluxograma, ele vai ter um símbolozinho diferente. A gente vai falar alguns mais conhecidos, né? Principalmente para a área da administração. Eu, inclusive, mesclei dois slides meus, que eu tinha um mais para administração, outro voltado mais para a computação, para que a gente entenda mais facilmente essas duas diferenças. Tá? Então, o uso do fluxograma possibilita conhecimento da sequência e encadeamento das atividades, dando uma visão do fluxo, esclarecer sobre o funcionamento para pessoas assim contratadas, ou seja, ele esclarece, a pessoa olha ali, praticamente, se tiver noção do que é um fluxograma, ele entende melhor, e o fortalecimento do trabalho em equipe é feito com todas as pessoas. Tá? Então, a simplificação de projetos detalhados é a vantagem. Então, vantagens, né? De um modo geral, as vantagens é simplificar projetos que são complexos para entender que trabalho e que tarefas vão ser executadas. A gente facilita a visualização e localização das rotinas desnecessárias, ou seja, você consegue melhorar o processo quando você olha, rapaz, essa etapa aqui eu podia cortar e já ir direto para essa. Tá? Usa uma simbologia universal e normalizada, todo mundo conhece essa simbologia, né? É treinamento eficiente com uma leitura rápida e eficiente do processo. Tá? Então, de modo geral, é isso aí. Então, existe uma padronização, né? Padronização da simbologia usada, que é o padrão ANSI, eu acho que aí é American National Standards Institute,
Isso que está aí. Standards, não é D, é um T, eu acho. Standards Institute. Mas, de forma geral, os símbolos são usados pelas principais organizações. O importante é que a simbologia do fluxograma seja de conhecimento e entendimento de todos aqueles que fazem uso do mesmo. Se você quiser adaptar um fluxograma para uma simbologia, pode, né? Desde que quem vai usar tenha treinamento e entendimento para poder usar isso aí, certo? Deixa eu ver aqui. Bem, aqui a gente tem um padrão, tá? E aí todo mundo que usa esse padrão da NSI consegue entender. Então, quando você tem um quadradinho, é operação e fase de processo. Início, pare e fim é esse retângulozinho aqui. Deixa eu botar aqui a luzinha. Tá? O ponto de decisão, então imagina, começou uma atividade, começo. Então, eu botei aqui na operação, fazer massa. Boto água ou não boto água? Se eu boto água, eu vou para um lado. Se eu não boto, eu boto para o outro. Movimento de transporte, isso aqui é muito usado para logística, né? Para administração. Na verdade, em OSM2, vocês já deram fluxograma em TGA 2 e já deram fluxograma em OSM1. Eu estou só recolocando para vocês entenderem, porque a gente vai usar nos sistemas, no algoritmo. E a gente vê muito dessa forma aqui. Então, por exemplo, no fluxograma de software, é difícil a gente ter esse símbolo de seta, que é o de movimentar. Tá? A gente pode ter o de armazenar, mas o de armazenagem de dados ele é diferente desse triângulo aqui. Tá? Então, temos inspeção e temos espera. Tá? Então, de um modo geral, esses são os símbolos mais comuns no fluxograma que normalmente a gente aprende na administração de empresa, certo? E vale ressaltar que a aplicação do fluxograma para desenvolvimento de sistemas é nova, né? Nova sim. É uma ferramenta da administração, logística, gestão de qualidade e foi levada com muito sucesso para o desenvolvimento de software. Tá? Então, exemplo aqui, ó. Eu queria que vocês dessem pause e vissem assim uma tarefa, né, para vocês darem uma olhadinha e fazer essa tarefa aqui. Fazer um fluxograma de um processo produtivo ou atividade do cotidiano utilizando simbologia de padrão. Então escolham aí, então pode ser no computador, no caderno. Normalmente a gente estava na sala de aula a gente fazia esse tipo de atividade. Então pegar, por exemplo, vou dar um exemplo, dê pause e faça um fluxograma de quando você acorda até quando você forra a sua cama. Imagine que você forra a sua cama, né? Claro. Se você deixar lá para alguém forrar, se você não forra, já é outro problema. Mas pense que você forra a sua cama e faça aí esse fluxograma para você compreender. Tá? A gente estava vendo ali o fluxograma da administração. Vamos tentar traduzir um pouquinho para fluxograma computacional. Mas não existe um padrão. Não tem um padrão da América Standard que a gente consegue fazer ali, aquele, a gente olha e tem um padrão, tem. Mas às vezes a adaptação do fluxograma da computação faz com que você tenha uma outra visão. Tá? Por quê? Porque a gente vai fazer com que o programa deve gerar resultados da multiplicação de dois números inteiros. Não, desculpa. Esse aqui é um exercício que eu quero que vocês façam. O programa deve gerar o resultado da multiplicação de dois números inteiros fornecidos por um usuário. Ou seja, dê pause aí e tente resolver esse problema usando um fluxograma. O programa deve gerar o resultado da multiplicação, ou seja, 3 vezes 3, mas quem vai escolher o número é o usuário. Então, pense que o usuário está no computador e ele vai colocar dois números. E o computador vai dar a solução. Uma calculadora. Então, tá aqui a calculadora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu abro a calculadora aqui para a gente ver. Calculadora. Ih, eu não tenho calculadora aqui no meu celular.
Então, não tenho. Mas está aí na calculadora e eu quero que você diga qual o número que você vai digitar. 3 e 6. Quando você bota 3 e 6, vai dar o resultado. Mas você não sabe que eu vou digitar 3 e 6, vou digitar 5 e 9. Eu quero que você faça um programa para calcular isso. Tá? Então, dá pause e tenta fazer um fluxograma. Tá? No próximo slide a gente vai ver mais ou menos como é que fica. Então, ó, representação gráfica por meio de símbolos geométricos da solução algorítmica do problema. Cálculo, decisão, entrada, saída e fim. Ou seja, se você não fez com esses símbolos, tecnicamente a gente não está errado, mas em computação a gente usa esses símbolos aí para a gente poder fazer as atividades. Então, ó, a setinha serve para dizer que é o fluxo da atividade. Então, veja que a gente usou aqui o símbolo início. Esse símbolo início ele serve para onde também? Para fim da atividade. Então, esse aqui é quando você insere o numeral, a entrada, insere o numeral, vem para cá, vezes igual a número 2, ou seja, o dobro de um número. Mas, Marcelo, vem mesmo. Como é que eu já sei? Não, você já sabe o número, início do algoritmo, entrada do algoritmo, cálculo do dobro do número, todo o dobro do número é vezes 2. Ou seja, quantos números você precisa colocar? 2. Um o programador coloca e o outro o usuário coloca. Toda vez que eu botar 10, ele já sabe que o computador já vai saber, porque você já vai ter colocado aqui, que vai multiplicar por 2. Então, o dobro e fim. Tá? Então, isso aqui é um fluxograma que a gente estava pensando naquele quadro. Então, de um modo geral, gente, temos aqui a descrição dos símbolos, né? A gente chama esse símbolo aqui de terminador. Terminador indica o início e o fim do fluxo do algoritmo. A setinha, seta de fluxo, indica o sentido do fluxo de execução do algoritmo. É através dela que os símbolos do fluxograma são conectados. Esse quadradinho aqui, que é um pontilhado, a gente chama de declaração, delimita a seção de declaração de variáveis. Esse aqui é um quadradinho, mas só que com uma rampinha para cima, da esquerda para a direita, é a entrada de dados. Ou seja, vocês viram no problema anterior que eu botei ali número. O número que a gente digitou é a entrada de dados. Corresponde à instrução de entrada de dados através do teclado. Esse quadradinho aqui, atribuição ao processo, é a tarefa, né? Que quando a gente chama de administração, a gente chama de tarefa. Símbolo utilizado para indicar os cálculos e atribuição de valores. Saída de dados corresponde à instrução de saída de dados. Os dados podem ser exibidos na tela do computador ou não. E aqui é o desvio condicional, divide o fluxo do programa dependendo do teste lógico feito pelo losango. Então, se eu digo assim, se eu escrever 5, ele dá um número inteiro. Caso seja 3, ele dá um número decimal. Então, se for para o inteiro, vem para um lado, decimal vem para o outro. Tá? Então, normalmente, isso aqui é muito importante para que vocês mais na frente venham a ter essa atividade mais clara. A gente não vai, tecnicamente, ser cobrado aí nas atividades da gente, na prova ou qualquer tipo de avaliação, a desenvolver o fluxograma. Né? Não vai ser obrigado, mas você já pode ir sabendo que isso aí vai te ajudar. Tá? Então, número inteiro, fornece o número inteiro, n menor que menos n mais 2, o valor fornecido acrescido de 2 unidades em n vai ter o fim. Então, esse aqui é mais ou menos como funciona. Um exemplo. E, por fim, construa o fluxograma para obter o resultado da multiplicação de dois números inteiros quaisquer fornecidos pelo usuário. Veja como é que funciona aqui. Então, a gente tem aqui duas formas de fazer. N1, pode ter mais formas, tá? Pode ter mais formas, mas vocês vão ver aí. N1, N2, resultado inteiro, digita o multiplicador e o multiplicador e multiplicador dos números inteiros, vai dar N1, N2, tal, resultado, fim. Então, você tem aqui como fazer um fluxograma. Vou deixar para vocês uma tarefinha aqui na próxima aula. Aqui, sim,
O Lucidchart. Lucidchart é um programa para fazer fluxogramas. Também não vou exigir. Aqui é só uma aula ilustrativa para a gente entender como é que funciona. E por fim, vou deixar essa tarefinha aqui para vocês. Elabora um fluxograma que calcule quantas notas de 50, 10 e 1 são necessárias para pagar uma conta. Certo? Então, eu queria que vocês desenhassem um fluxograma desse aí. Tá? Valeu, turma, e até mais tarde.